pessoal do quinto ano, bom dia a todos vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula que hoje será da nossa disciplina de História. E quero avisar que a partir de hoje nós iremos trabalhar o nosso caderno 2, ok? Então pegue o seu livro, caderno 2, e você vai abrir no primeiro capítulo, que temos como tema o que é religião. Nós, seres humanos, nós somos bastante curiosos, não é isso? E assim, em meio a essa curiosidade, nós temos várias interrogações, várias o quê? Questionamentos. Observando aqui essa imagem, nós estamos vendo muitas interrogações, não é isso? São interrogações, quer dizer que são o quê? Várias perguntas. Como, por exemplo, de onde viemos? Para onde vamos? Como fomos criados? Por que o céu é azul? Onde estou? Quem sou? Para onde vou? E assim, são várias indagações que algumas perguntas nós iremos encontrar na religião. Para tentar responder a esses questionamentos existenciais que acabamos de comentar, as sociedades elas deram origem a grande variedade de crenças que se tornaram o que chamamos de religião. Então, a sociedade define esses questionamentos, essas perguntas e essas crenças que nós estamos envolvidos de religião. Uma existência de fé. Para grande parte dos especialistas, a palavra religião vem de religio, um termo dos antigos romanos que significava uma porção de regras, normas, obrigações e proibições. Então, desde o princípio, os historiadores, eles buscam uma definição para a palavra religião. E aqui para os romanos, lá na antiguidade, eles definiam como uma regra, uma norma, uma proibição e uma obrigação. De maneira resumida, podemos afirmar que religião é um amplo conjunto de crenças, tradições, princípios e práticas que compõem a fé de um grupo de pessoas de determinados lugares e épocas. Então, desde o princípio, da humanidade, nós temos uma fé. Nós cremos em alguma coisa. E agora em diante nós vamos estudar algumas definições de religião em que as pessoas acreditam, no que elas não acreditam, no que elas acham e das suas opiniões. Como vemos a religião? A maioria da sociedade humana tem alguma forma de religião. Então, todas as sociedades humanas, ela tem uma religião. Por essa razão, povos e culturas criaram ampla diversidade de crenças, práticas e valores. Então, em meio a essa criação que a sociedade fez, nós iremos o que agora? Facilitar esse entendimento para definir melhor em que essas pessoas creem e acreditam e para dar interpretação sobre algumas formas de existências divinas. E vamos lá. Nós vamos estudar agora sobre o deísmo e o teísmo. O que é o deísmo? Ele considera que o universo foi criado por uma inteligência superior aos humanos. Os deístas, eles não acreditam na existência de uma figura divina que tem consciência e influência na vida das pessoas. Então, as pessoas que são deístas, o deísmo, eles não acreditam em uma força divina que tem consciência e influencia na vida das pessoas. Então, eles não creem que existe o quê? Um Deus que tem a consciência e influencia na vida das pessoas. E o teísmo? Eles consideram sim que existe um Deus que tem consciência e influencia nas nossas vidas. E essas pessoas, gente, é o cristianismo. Então, a maioria da sociedade é o quê? Faz parte do cristianismo. Acreditam sim que existe um único Deus, tá? Superior a nós seres humanos, não é isso? E ele tem consciência e influenciam na nossa vida, que são os deísmo. Nós podemos classificar as religiões teístas de três formas.
Panteístas, politeístas e monoteístas. Quem são os panteístas? Acredita que tudo que abrange a natureza e o universo forma um Deus. Como, por exemplo, pessoal, as tribos indígenas, eles acreditam o quê? Que o Deus dele é a natureza. Então, eles não acreditam que há um Deus superior, né? Que tem consciência e influencia as nossas vidas. Ele acredita o quê? Que a natureza, a floresta onde eles vivem é o quê? É o Deus para eles, né? Então são os panteístas. Só um exemplo, tá? Então, nesse caso, os panteístas, eles não creem que existe um Deus. Então, os politeístas acreditam na existência de várias divindades. Então, os politeístas, eles não acreditam que existe apenas um Deus. Acreditam que existem vários deuses. Em nossa sociedade, é comum conhecermos os diversos deuses que os egípcios, os gregos, os romanos acreditavam. Então, os egípcios e os gregos, eles tinham vários deuses, né? Por exemplo, os gregos, eles tinham vários deuses, não é isso? Como vocês bem conhecem. Monoteístas acreditam na existência de um único Deus criador. As religiões monoteístas mais conhecidas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, os monoteístas acreditam sim que existe apenas um único Deus que tem consciência e influencia em nossas vidas, tá? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Apenas um Deus. Temos também, pessoal, grupos de pessoas que não acreditam na existência de Deus, não creem em nada. Mesmo sendo uma experiência comum das sociedades, alguns indivíduos eles não seguem nenhuma religião. Essas pessoas são conhecidas como os ateus, tá? Aqueles que não acreditam em divindade alguma. Para eles não há existência de nada, não há nenhum ser superior que tem consciência e que influencia as nossas vidas. Então é definido como ateus e agnósticos. Pessoas que acreditam que não é preciso comprovar a existência de divindade. Então, ateus, eles não acreditam em Deus, né? Em nenhuma força superior. Os agnósticos, eles acreditam que não precisam comprovar nada em relação à existência de alguma divindade. O respeito às crenças, algo muito importante, pessoal, não é isso? Nós temos aqui nessa imagem vários tipos de crenças, várias denominações que eu e você escolhemos a seguir, né? Uma coisa muito importante é que nós temos livre-arbítrio. O que isso significa? Significa que nós temos o quê? A liberdade de escolher o quê? Um caminho a seguir, a religião a seguir, em que acreditarmos, não é isso? Então, nós temos que respeitar as crenças. A história das religiões, ela não conta apenas com os belos relatos de experiências de fé, mas também exemplo muito triste de intolerância e fanatismo. Intolerância, pessoal, é o desrespeito que as pessoas têm com a crença. Como já falei, nós temos a liberdade de escolher o quê? A religião que quisermos seguir, não é isso? Mas nós temos que ser nós temos que ser o quê? Tolerantes. Nós temos que respeitar. Eu tenho que respeitar a sua religião, você tem que respeitar a minha religião e assim respeitar a decisão de todos, não é isso? Então, mas há muitas pessoas intolerantes que desrespeitam mesmo e fanatismo, né, de religiões. Só lembrando aqui dessa intolerância, lembra do Coliseu de Roma, que nós estudamos lá no capítulo, no primeiro capítulo do nosso caderno 1, né, falando sobre isso, né? Que lá no Coliseu de Roma, os gregos, né, os romanos, quando eles tinham um único Deus, e quando eles sabiam que as pessoas não estavam seguindo o Deus deles, não é isso? Eles o quê? Eles tinham atos de intolerância, eles desrespeitavam a opinião daquelas pessoas. E o que eles faziam? Jogavam aquelas pessoas lá na arena, né, para os leões devorarem aquelas pessoas vivas, né? Lembra que nós já estudamos, né, sobre esse tema. Lembrando agora dessa questão de intolerância. Então, vamos respeitar a religião de cada um.
A busca pela tolerância na vida da sociedade, ela envolve a compreensão de que as pessoas podem cultivar crenças variadas, ou mudar de religião, ou ter nenhuma. Então, quando eu tenho o ato de tolerância, quer dizer o quê? Que eu respeito a sua religião, que eu decido qual religião vou seguir, ou respeitar também aquelas pessoas que não têm nenhuma religião. A livre prática religiosa é um direito assegurado por grande quantidade de documentos. Então, o respeito à religião, pessoal, tem um documento que comprova essa segurança que nós temos a liberdade de escolher a nossa religião. Então, no Brasil, o respeito a diferentes religiões é assegurado pela Constituição de 1988, principal conjunto de leis do país. Lembra da nossa Constituição de 1988? As leis que regem o país? O direito à liberdade de religião está aqui, ó, dentro da Constituição de 1988. O governo brasileiro, ele defende a liberdade religiosa, assegurando a proteção e o respeito a qualquer forma de credo, ou seja, a qualquer forma de crença. O governo brasileiro, não é isso? Ele o quê? Defende essa liberdade, tem que defender e o quê? Respeitar qualquer tipo de crença. Todos os cidadãos, eles devem ser tratados igualmente, não importando as suas escolhas religiosas. Então, nós temos que ser tratados por iguais, independente de qual religião você esteja seguindo, certo? E, para concluir, tá, o nosso conteúdo que nós estudamos um pouquinho sobre as religiões, em que nós temos a liberdade de escolha religiosa. Então, vamos respeitar a religião do nosso colega, das pessoas que estão ao nosso lado, sermos não intolerantes, que é desrespeitar, e sim sermos o quê? Tolerantes. Respeitar a nossa religião, aquela que cada um quer seguir, ok? A gente vai deixar aqui a atividade para vocês responder as páginas 7, 10 e 11, tá? As atividades deverão ser respondidas e enviadas até o dia 26, que será na próxima terça-feira. A gente vai estar recebendo as tarefas, tá? Então, revise novamente todos os conteúdos, todo o capítulo 1, tá? Revise, estuda cada parágrafo, cada subtítulo, tá? Para responder essas questões. Então, beijo e até a nossa próxima aula.